Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questão de Química do Enem 2015, que fala o seguinte: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da caixinha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e de suas moléculas, por suas características. Aí, nesse caso, ela interage formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC de nanopartículas ao LCC nanopartículas que são magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles respectivamente quais? Vamos lá, nós temos flotação e decantação, decomposição e centrifugação, floculação e separação magnética, destilação fracionada e peneiração, dissolução fracionada e magnetização. Vamos lá, pessoal. O que ele fez aqui foi pegar o líquido da castanha de caju e fazer com que ela aderisse às moléculas do petróleo, tá? Então, como a gente está fazendo uma adesão, nós chamamos essa adesão de floculação, tá certo? E lembrando, nós também podemos chamar isso de coagulação. Beleza? A gente faz muito isso na hora que vai limpar piscina, por exemplo, né? A gente bota o sulfato de alumínio para que o sulfato de alumínio ele junte, ou seja, ele se agregue às partículas e aí faça com que essas partículas fiquem mais densas e aí essas partículas elas tendem a decantar. Isso é um processo muito comum que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, esse primeiro processo que é fazer com que esse líquido de caixinha de caju se agregue com a partícula do petróleo, a gente chama de floculação e também podemos chamar de coagulação. Então, olha só, a primeira, a letra B, que diz que é decomposição, não pode ser, e claro, também centrifugação para o segundo processo não faz sentido, porque o segundo processo, né, eles misturam a esse líquido de castanha de caju nanopartículas que são magnéticas. Então, o que é que os caras fazem depois? Depois que elas se agregaram com as partículas de petróleo, eles pegam normalmente um ímã, tá certo? E aí coloca esse ímã próximo a essas partículas elas são atraídas por esse ímã, tá certo? Então, esse processo a gente diz aí que é a separação magnética, que é quando nós utilizamos um ímã, tá? Então, a segunda tem que ser separação magnética. Então, não faz sentido ser flotação e decantação, porque nós não estamos querendo, nesse caso, que as partículas decantem, né? Se fosse, por exemplo, uma limpeza de piscina, aí sim, nós iríamos utilizar o sulfato de alumínio para que houvesse uma floculação, que a gente também chama de coagulação, tá certo? E depois a gente faria ali a decantação, para depois fazer a aspiração daquela sujeira que ficou no fundo da piscina. Mas nesse caso não é. Não pode ser, pessoal, destilação fracionada, porque a destilação fracionada a gente usa o ponto de ebulição. E percebam que aqui a gente não está dizendo que vai aquecer aquela molécula. Então, não faz sentido. E letra E, dissolução fracionada também não pode ser, pessoal, porque a dissolução fracionada, ela também vai usar, no caso da dissolução fracionada, ela vai usar algum reagente que seja solúvel. E perceba que a gente não está dizendo que o líquido de castanha vai dissolver o petróleo. A gente está dizendo que ela vai se unir, vai se agregar. Então, aqui o que mais faz sentido é a floculação e a separação magnética para os dois processos, respectivamente. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se eu te ajudei, por favor, considere se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, enviar aí para o seu colega que também está estudando para o Enem e para outros concursos públicos. Então, um forte abraço, continue estudando e até a próxima. Valeu!